Obrigado, Chico. Obrigado, Thaís. E hoje, mais uma vez, nós temos conosco, com muita alegria, a nossa companheira Helena Mesnard. Vamos recebê-la com todo o nosso carinho, que ela vai nos falar sobre o tempo de construir. Muito bom dia para todos nós, que tenhamos realmente um dia abençoado, de paz, de harmonia. E aproveitemos para agradecer ao Divino Mestre Jesus por estarmos mais uma vez aqui reunidos nessa casa de orações e de trabalhos. E que Ele nos ajude a continuar aprendendo, servindo e construindo o melhor para cada um de nós e também para o nosso planeta. Nós estamos vivendo o período em que o calendário terrestre marca a vinda de Jesus ao nosso planeta e também o final de mais um ano. Refletindo sobre o momento em que estamos vivendo, nos vem à mente as palavras recomeço, transição, mudanças, transformação, renovação. Essas palavras sintetizam os nossos desejos de melhoras para a nossa vida, soluções para os nossos problemas, realização de nossos sonhos, mais saúde para o nosso corpo, sabedoria para o nosso espírito. É sempre possível e necessário recomeçar. Recomeçar é nos dar uma nova chance. É renovar as esperanças na vida. É acreditar em nós mesmos, em nossas possibilidades de acertar, de evoluir, de virar o jogo em favor da nossa felicidade e da felicidade dos outros. Não importa se o ano está acabando, se sofremos, se choramos, se perdemos. O que importa é que aprendemos e muito com tudo isso. Portanto, é hora de recomeçar. O dia que começamos é sempre uma página em branco que o Senhor nos oferece para que possamos escrever mais um capítulo na história de nossa vida. Deus, nosso Pai, sempre nos acena essa nova chance chamada presente. O tempo, meus amigos, não espera ninguém. O ontem já é história. O futuro ainda é um mistério. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas o hoje, esse momento que estamos vivendo, é uma dádiva. Por essa razão, nós chamamos de presente.
Quando caminhamos respeitando o ontem e confiando no amanhã, fazemos do presente o melhor momento para recomeçar o nosso progresso como seres humanos. A Terra já vive sua fase de transição de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. As transformações que estão aí acontecendo fazem parte do nosso processo de evolução e também da evolução do nosso mundo. Esse momento importante e decisivo para o nosso planeta nos convida, sim, a mudanças. Mudanças essas de comportamento para melhor. Somos todos espíritos em processo de crescimento intelecto, moral. Desde os primórdios, nós viemos atravessando diferentes níveis de evolução, viajando pelo tempo, através das muitas reencarnações, nós vamos eliminando, aos poucos, mas vamos eliminando as nossas imperfeições morais. Paulatinamente, nós estamos vencendo etapas, errando, corrigindo, caindo, para logo, logo levantar. Avançando pelas sendas libertadoras, o homem vai despertando para os tesouros que carrega dentro de si, aprendendo a colocá-los a serviço do progresso. É verdade que esse despertar para o bem vem ocorrendo de forma lenta, pois ainda nos deixamos levar pelas condutas arbitrárias. Esse comportamento errôneo contrasta com as grandes aquisições científicas e tecnológicas. Nessas áreas, as conquistas humanas surpreendem cada vez mais. Mas essa nova fase e que estamos vivendo aqui na Terra nos convida ao mergulho interior, ao rompimento dos grilhões que ainda nos prendem à ignorância, para que possamos assim construir o reino dos céus de que Jesus nos falou no nosso íntimo. A trajetória do progresso é irrefreável. Nós não podemos conter. Ela segue sempre. Estamos sendo impulsionados para frente pela necessidade de buscarmos melhores condições de vida. Somos espíritos em desenvolvimento, nesse mundo de progresso constante. É chegada a hora da fé raciocinada, de acreditarmos sabendo o porquê, não mais em crer por crer, mas acreditarmos sabendo o porquê. É tempo
de descobrirmos Deus, de mudar aquela nossa visão antiga sobre o nosso Criador. Porque Deus é universal. Deus não é mais aquele Deus tribal do início da humanidade, onde cada tribo tinha o seu Deus. Embora há ainda aqueles que acreditam no Deus tribal, no Deus da minha igreja. Deus é o único. É Deus da terra e de outros mundos. É Deus do nosso sistema solar e de outros sistemas solares. É Deus da nossa Via Láctea. Deus da nossa galáxia. Deus de outras galáxias. Deus das muitas moradas do universo. Deus de inteligência, de bondade e de amor infinitos. E Ele nos quer ver crescer, evoluir. Portanto, é tempo de deixar que Deus, nosso Pai, comande a nossa vontade. Apesar de todas as dificuldades dominantes na sociedade em que vivemos, Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre, o nosso guia, avança, restaurando aqui no nosso planeta a esperança e a fraternidade. Por maior que seja a tormenta, Cristo pacifica. Por maior que sejam as trevas, Jesus reina. É Ele o grande renovador. Ele que vem transformando os séculos e as nações. Trabalhando e perdoando. Ajudando e servindo. Esperando e amando sempre. Jesus, o embaixador celeste, nos trouxe a boa nova. Estendeu Ele as suas mãos benfeitoras em favor dos velhos, dos doentes, conquistando, palmo a palmo, o Espírito no mundo. Ele permanece como libertador de consciências, conduzindo-nos sempre à plenitude. Mas, para alcançarmos o amor que Jesus nos ensinou, são necessários burilamento, transformação, superação, renovação, progresso, educação. Tudo isso para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoiluminação. Nesse caminhar para a nossa evolução, Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo, a nossa referência. Ele é um presente de Deus a todos nós. Só que a obra divina do Senhor Jesus requer de nós cooperação para que a paz se faça no nosso mundo. Mas para isso nós temos que acionar a nossa vontade para que a luz se faça entre nós. Temos que manter os nossos braços ocupados
no bem. A verdade cristã não é exclusividade dessa ou daquela religião. É de todo aquele que souber segui-la como foi ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Todo aquele que cumpre os ensinos do Cristo está seguindo a verdade, o bom caminho, não importando a religião que pertença. O Espiritismo, revivendo o Evangelho do Mestre, clama por almas que se sacrifiquem nas tarefas da reconstrução. Enquanto o egoísmo e a ignorância ergam suas trincheiras no nosso mundo, vozes do além se expressarão entre nós. Vozes essas, consoladoras e convincentes, proclamando assim a imortalidade da alma e a necessidade de termos um Mestre divino em nosso coração, a fim de que possamos atingir o nosso destino, que é a perfeição. Se queremos cooperar com o Mestre na divulgação da doutrina espírita, lembremos que a nossa melhor mensagem é a essência de nossas ações, ou seja, o nosso exemplo. É exteriorizando que vamos alcançar os outros. Nossas ideias, atos, comentários, diretrizes voam de nós em direção aos outros, como sementes transportadas das árvores que as produzem. É importante, meus amigos, estudarmos as obras básicas da doutrina espírita. Se queremos ser verdadeiros espíritas, temos que conhecer a doutrina que abraçamos. Emmanuel nos alerta que é preciso sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, divulgar Kardec. Façamos disso um projeto para o ano que vem. Cristianizar a humanidade, cristianizar na doutrina espírita, raciocinar com a verdade, é construir com o bem de todos. Amália Domingos Soler já nos alertava. O Espiritismo é a chave que abre a porta da ignorância e facilita o conhecimento da verdade. Vejam quão profunda é essa afirmação. Nos diz ainda ela, o Espiritismo é a contestação de Deus àqueles que têm sede de verdade e fome de amor. Somos, sim, os semeadores do amanhã, os trabalhadores do mundo melhor que se avizinha. E nós possuímos, sim, os instrumentos da doutrina consoladora. Portanto, temos que trabalhar para a religião
de libertação humana. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia transformou em realidade o que há poucas dezenas de anos atrás era ficção científica. Nós estamos vivendo a era do computador, da internet, da telefonia celular, da robótica, da clonagem, do uso das células-troncos e de tantos e tantos outros avanços. A ciência já dá as mãos à moral. E a filosofia redescobre a ética para que a religião religue a criatura ao Criador. Tudo marcha. Tudo marcha em direção a Deus, a grande causa, a inteligência suprema para o qual converge todos nós. Mas, apesar de todos esses caminhos que nos levam a um mundo melhor, o homem de hoje, que troca e-mails pela internet, que navega pelas redes sociais, continua ainda preso ao sofrimento. Mesmo com as comodidades dessa vida moderna, não conseguimos nos livrar da depressão, dos conflitos internos, dos preconceitos, das atitudes possessivas, do apego ferrenho aos bens transitórios. É preciso, meus amigos, nos ajustar à lei maior, que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só dessa forma nos distanciaremos da dor e do sofrimento, com maiores possibilidades de desfrutar a felicidade nesse planeta. Emmanuel diz que o homem dessa nova era domina por fora, mas sente-se derrotado por dentro. E isso só acontece porque ainda nos deixamos vencer pelo monstro dos sentimentos inferiores que carregamos dentro de nós. Valorizamos demais o material em detrimento dos valores do espírito. Se nosso cérebro tem sede de sabedoria, nosso coração tem fome de amor. Precisamos nos voltar para Deus através da vivência da religião. Nós temos que oferecer ao Pai os nossos corações. Nós temos que nos oferecer ao trabalho com Cristo, que é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. Que adianta termos as redes mundiais se a cada momento somos ameaçados por vírus e ataques cibernéticos. O que demonstra que o homem tecnológico não se encontra no mesmo nível que o homem espiritual. Que adianta meios de transportes tão rápidos
se temos medo de sair de casa por conta da violência. De que adianta todas as facilidades que a vida, que o trabalho nos oferece, se não pudermos nos tranquilizar, se não pudermos nos livrar dos nossos problemas, das nossas aflições. Diante dos obstáculos e das ocorrências desagradáveis da vida, não nos deixemos levar pelo desânimo. Ao contrário, busquemos a esperança. Deixemos nos envolver pela luz da esperança, pois é ela que ilumina a nossa vida. A esperança é essa mensageira divina que nos inspira ao otimismo. E é com o otimismo que vamos acreditar que as coisas vão melhorar, que o mundo caminhará para melhor. Esperar é confiar no futuro, é vislumbrar um mundo melhor, esperar e cultivar a alegria. Procuremos ser alegres, sermos gratos por ainda vivermos aqui nesse planeta de provas e expiações, nessa escola terrena que nos ensina a cultivar a compreensão, a paciência, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a amar com o amor que Jesus nos ensinou. Alimentemos, meus amigos, o ideal sublime de um mundo onde todos se ajudam e se amam, onde o respeito e a amizade existem em todas as classes sociais que convivem harmoniosamente. Vocês podem até estar pensando nesse momento, mas nós estamos tão fora dessa realidade. Mas a esperança está aí. Está aí a nos ensinar que as leis da justiça divina são imutáveis, dando a cada um segundo a sua obra. Independente de toda situação complicada, difícil que aí está, a obra da redenção prossegue. E isso ninguém vai poder conter. É hora de aprendermos a esperar, pois isso revela o nosso grau de confiança na misericórdia divina. É chegado o tempo de reconhecer a necessidade do Evangelho em nossas vidas. Devemos procurar conhecê-lo mais, difundi-lo no nosso mundo. Estamos na época de promover a evangelização com vistas ao nosso aprimoramento íntimo. É tempo de incentivarmos os nossos jovens nas tarefas da casa espírita. Estamos vivendo o tempo da divulgação da doutrina consoladora, através de jornais, do livro espírita, de informativos, da rádio, da televisão, do computador, da internet, do teatro, da música e de tantos outros meios disponíveis hoje. É necessário colocar ao alcance de todos a mensagem consoladora da nossa doutrina. Bezerra de Menezes, utilizando as palavras de Jesus, nos diz:
A casa dividida pode ruir, mas ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. Unidos, seremos fortes. Divididos, frágeis. O momento que vivemos pede união. É verdade. Que grande ainda são as dificuldades para o plantio das sementes espíritas nesse país que escolhemos para viver. Mas se somos candidatos a esse plantio, devemos nos unir nas tarefas para atender aos imperativos dos serviços. Alguém já disse que é no seio da família que se prepara o destino das nações. Porque aqueles que hoje governam os países e conduzem as nações já foram crianças, já conviveram no seio familiar. A sociedade não é mais que o desenvolvimento da família. Os valores morais vividos na família, principalmente pelos pais, são decisivos na formação do homem de bem de qualquer nação. É no lar que forma o cidadão. O lar forma ou deforma o profissional de todas as áreas. Daí a importância do cultivo das virtudes dentro dos nossos lares, para que possamos assim melhorar a célula básica da sociedade, chamada família. Se as lições dentro de casa são de corrupção, de desrespeito à vida, de egoísmo e preconceitos variados, essas serão as diretrizes que nortearão os membros da família. Mas, se ao contrário, as lições forem de honestidade, respeito, valorização da vida, essas serão as virtudes que irão basear os membros da família. Para se construir um edifício, nós não começamos pela cobertura, mas sim pela base, pelo alicerce. E a base de toda e qualquer sociedade são os lares. Se as bases forem ficadas nos pilares sólidos das virtudes, todo o edifício, família, terá segurança e nobreza. Não haverá países moralizados sem cidades moralizadas. Não haverá nações pacificadas sem a pacificação de seus habitantes. Esse, sim, é o grande desafio do mundo de hoje, para quem deseja construir uma família pacificada, uma cidade justa, uma nação de bem, um planeta melhor. O lar é uma igreja, uma escola, cujo valor nem sempre conseguimos perceber. É um templo. É um templo porque o seu recesso é sublime e santo.
E ali devemos penetrar com respeito e veneração. O lar é também uma grande e dedicada oficina de trabalhos espirituais. Queremos ser felizes nos nossos lares? Procuremos praticar a paciência, a cordura. Aprendamos a calar quando formos ofendidos. É difícil? É. Mas temos que aprender, temos que praticar. Forte é aquele que se domina e não o que domina os outros. Os árabes já dizem que somos donos das palavras que calamos e escravos das que proferimos. Cuidemos bem das palavras que saem das nossas bocas. Sejamos exemplos de mansidão e de serenidade dentro dos nossos lares. Cada um daqueles que convivem conosco no seio familiar necessita de nós, necessitam de nossa paciência, de nossa compreensão, de nosso perdão, de nosso amor. Não é à toa que estamos juntos. Nos contam que numa noite de 31 de dezembro, um homem caminhava a passos lentos pelas calçadas de um bairro nobre. Ele se encontrava muito triste, quase desesperado. Há vários dias que ele caminhava à procura de trabalho e não conseguia. E naquela noite, a última noite do ano, ele procurara trabalho e mais uma vez não lograra conseguir. Ele então chega a uma calçada de uma casa, refletindo sobre tudo o que estava acontecendo com ele e com a sua família. E naquele momento ele pôde ver, através da janela da casa onde ele se mantinha em pé ainda, uma família reunida. E ele viu que naquela hora eles brindavam o ano que se anunciava. Aí ele chorou. Chorou compulsivamente. Sentou-se na calçada, colocou as mãos na cabeça e voltou a chorar, chorar, chorar. Queriam para participar de uma ceia de final de ano, pensavam eles, mas mesmo assim foram. E mais, o dono daquela casa ofereceu um emprego àquele homem necessitado, para que ele pudesse assim viver dignamente com a sua família. E foi exatamente naquele momento que todos que estavam ali, naquela casa, viveram um real ano novo. Meus amigos, graças a Deus, estamos aqui no Centro Espírita, educando as nossas almas. Graças a Deus já conseguimos orar.
e sentir o bem-estar, a segurança que a oração sincera nos traz. O hábito da prece nos restitui a alegria de viver, a paz interior que tanto precisamos. Que o exemplo dos filhos do Evangelho primitivo nos inspire hoje ao trabalho, ao bem, à confiança e o amor a serviço de Jesus. Que possamos transformar em nossas áreas de serviço espinhos em flores, pedras em pães. Jesus espera de nós o caráter, a atitude, a conduta, o exemplo e o serviço pessoal incessantes. Todos esses recursos garantirão a eficiência de nossa cooperação na edificação do reino de Deus aqui no nosso planeta. Lembremos que Deus nos criou para a felicidade. Construir um mundo melhor é um desafio, mas um desafio que vale a pena. Trabalhemos, nos esforcemos para construir esse mundo melhor, pois já sabemos, é tempo de construir. Que o olhar do doce Mestre Jesus possa penetrar em nossas almas e despertar as esperanças que se encontram adormecidas. Que o seu perfume suave nos envolva, despertando a alegria que existe no nosso interior. Que seu infinito amor possa acalmar as nossas dores e nos leve a amar com o amor que leva à felicidade plena. Assim, saudemos esse novo período com paz no coração e que o amor seja sempre a meta maior em tudo que pensemos, em tudo que planejemos, em tudo que construirmos. Um Feliz Natal, um ano novo de paz e que possamos construir cada vez mais em nosso favor, em favor do nosso próximo, em favor do nosso planeta. Muito obrigada pela atenção.